Olá, companheiros da Casa do Caminho, eu sou a Silvana Vancini e vou estar trazendo algumas reflexões, um singelo estudo proposto pelo Livro dos Espíritos. Nós vamos trazer as perguntas 983 a 989, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Item 5, penas temporais. Nós vamos ler uma página e em seguida nós vamos fazer a prece e dar início a esse estudo. A página é A Justiça da Lei, assinada pelo nosso Dr. Hermann. As almas que um dia esqueceram o caminho do bem, que enveredaram pelo caminho do erro, todas alcançarão a Cristo e a Deus. Não há na história da humanidade nenhum sentimento mais perverso, mais doloroso que o sentimento guerreiro, que destrói, que maltrata, que leva desânimo, que leva fim às sociedades, às cidades, aos homens. Os gênios espirituais que provocam esse sentimento um dia reencarnarão e sofrerão eles próprios nos núcleos que destruíram o resultado de suas ações. Os espíritos que encarnados provocaram morte e dissabor e se aproveitaram da insuficiência de algumas cidades, levando sofrimento e luto, também reencarnarão nessas mesmas cidades ou em outras que passarão por situações semelhantes. Aqueles que aplaudiram, que disseram alegremente ser a destruição uma necessidade, passarão por situação que comprove a triste atitude que aplaudiram. Mas todos que sofreram e todos os que fizeram sofrer, um dia se encontraram ou se encontrarão junto a Jesus, porque este os encaminhará adiante na direção de Deus. É da lei que todos nós nos associemos para nos encontrarmos com o Pai. Na terra temos Jesus como o grande mestre que aplana nossas dificuldades, que prepara nossos espíritos, que conduz nossos sentimentos, igualando-os tanto quanto possível, para que cheguemos todos a regiões mais elevadas que a própria terra, em busca da lei, em busca de Deus. Caminhemos, pois, na certeza de que estaremos juntos, todos juntos um dia. Que Deus nos ajude e conduza nossos pensamentos no bom entendimento dessas questões tão necessárias ao nosso progresso e nos faça sempre fiéis ao bem e à paz. Que Deus fique conosco. Hermann. Mestre amado, Jesus querido, nós lhe pedimos, Senhor, Mestre de amor e bondade, o sol que brilha para todos nós. Nós lhe pedimos, Senhor Jesus, que seja em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais, do nosso próprio Hermann, os dirigentes da Casa do Caminho, os espíritos do bem ligados à tarefa do bem. E acima de tudo, em nome de Deus Pai, nós pedimos as bênçãos, Senhor, para que nós possamos nesse momento trazer esse singelo estudo com paz, com calma, com tranquilidade. E eu peço, Senhor Jesus, nós pedimos, abraça, Senhor Jesus, abraça essa comunidade Casa do Caminho, abraça o Brasil, o planeta Terra, abraça todos nós, leva alívio, Senhor, conforto e fé para cada um de todos nós. Graças a Deus. Nós vamos então ler a primeira pergunta, que é uma pergunta com uma resposta longa dos espíritos, mas importante de ser trazida. E depois nós não vamos ler as outras e vamos pedir que vocês leiam. Que vocês leiam as perguntas, principalmente a pergunta 257 também do Livro dos Espíritos, para que possam aproveitar mais esse estudo. Então, o tema é penas temporais, tá? E nós vamos ler então a pergunta
983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Assim sendo, será exato dizer que após a morte, a alma só tem sofrimentos morais? E os espíritos falaram para Kardec: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida constituem para ela um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. Dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. Isto nem sempre é verdade, ou é verdadeiro. Como espírito, ele não experimenta mais dores físicas, mas conforme as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais cruciantes. E numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. Então, o mal rico pedirá a esmola e sofrerá com todas as privações da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais rude do que ele o foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação das faltas de uma outra existência, quando não são consequência das faltas da vida atual. Quando tiverdes saído daqui, vós o compreendereis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que menos esforços faz para se melhorar. Expia frequentemente na mesma vida essa felicidade efêmera, mas a expiará, certamente, numa outra existência, tão material quanto aquela. Muito bem. Então, nós começamos falando assim. Nós vivemos regidos, né, por leis humanas, que são temporais, que vão se modificando, se adequando. E que as criaturas, podemos até encontrar artifícios na lei a escapar de alguma responsabilidade, coisa que não vai ocorrer com as leis divinas, que são atemporais. Deus tudo vê. Deus é soberanamente justo e bom, sabe de tudo, tudo vê. Então, as leis divinas, nós realmente vamos ter que responder, vamos ter que nos adequar. E a gente precisa lembrar, dentro desse estudo de hoje, da lei de causa e efeito e da lei de progresso, né? E da lei de justiça, amor e caridade. São leis importantes, as outras também são, mas nós precisamos lembrar nesse estudo de hoje que nós somos, que nós reencarnamos em mundos para aprender, né? Para aprender e para consertar aquilo que nós fizemos no passado que não foi bom. E para aprender, né? Acima de tudo, para nós aprendermos posturas novas, condutas novas, alinhadas com a lei de Deus principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma lei de amor. E nós precisamos aprender a viver de acordo com essa lei. E nós precisamos saber, sempre lembrar, o espírita precisa estar sempre lembrando e saber quem ele é e em que meio ele está. Para quê? Porque isso precisa estar muito embasado em nós. O espiritismo na nossa vida, ele com certeza, ele é recente, ou ele é mais novo do que aquilo que nós estudamos enquanto espíritos imortais em outras encarnações. Então nós precisamos embasar muito bem esses conhecimentos, para que eles estejam em nós, para que haja condição mínima deles saírem de nós, nas nossas posturas mentais principalmente. Então é preciso embasar muito. Por isso Alba sempre diz, eu sou repetitiva. Nós precisamos repetir para nós aprendermos mesmo. Então nós somos quem? Aqui nesse planeta Terra, nós somos espíritos imperfeitos ainda, rebeldes às leis de Deus, onde ainda experimentamos muito inveja, orgulho, ciúme, egoísmo, vaidade, paixões. E não nos iludamos. Não pensemos que nós somos alguma coisa que nós ainda não somos, né? E não pensemos que o outro também é, porque senão a gente quer exigir do outro uma coisa que ele ainda não tem para dar, esquecidos de que nós também não. Às vezes a gente espera uma postura, idealiza, vivemos de idealizações e de ilusões acerca de nós mesmos e dos outros.
E quando nos deparamos com a realidade dos fatos, podemos não aceitar, criando entraves ao perdão, à tolerância, ao diálogo como compreensão, as novas oportunidades que Jesus ensinou para a gente que a gente tem que dar para o outro na convivência fraterna. Então, estamos sim num planeta de provas e expiações, onde um instrumento de progresso, um deles, né? Um deles, muito importante, chama-se dor. A deusa do céu falou assim: a dor chega, ensina e passa. Se a causa não está na nossa invigilância, na nossa falta de equilíbrio mínimo, de cuidado, se a causa da nossa dor não está nesta vida, está nas vidas passadas. E aí cabe a nós orarmos, vigiarmos, trabalharmos no bem muito, para nós conseguirmos uma postura minimamente equilibrada e possamos vislumbrar saídas, soluções fraternas, aprendermos a resignação, aprendermos como passarmos por ela da melhor maneira possível, porque ela vem, ela chega, ensina, deve ensinar. Nós precisamos aprender com ela e passa, porque senão, quem não aprende, se nós não aprendermos, o remédio precisa ser cada vez mais forte, né? E nós ouvimos também uma outra coisa muito interessante de uma companheira do CELD, quando ela disse assim: a sua dor ainda não chegou? Aguarda, porque o seu pouquinho vai chegar. E tá no Evangelho, gente. Tá escrito lá que a dor e a cota de decepções é individual, é intransferível e vai chegar para cada um. Por quê? Porque é instrumento de progresso. E porque nós fizemos por necessitar disso, de alguma forma, senão nós não estaríamos aqui. Mas nós fazemos parte disso? Como disse Albinha essa semana no estudo, fazemos parte porque estamos inseridos aqui. Se não fizesse parte do nosso arcabouço espiritual, daquilo que a gente tem que viver, nós já estaríamos em outro lugar. Se pertencemos a esse grupo social, temos alguma coisa a ver com ele, né? Então, mas a felicidade possível, precisamos lembrar, materialmente, a posse do necessário. Moralmente, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, somos hoje, de acordo com a lei de causa e efeito, vivenciamos hoje o que nós preparamos ontem em vidas passadas. Sendo que esse ontem pode ser anteontem, nessa encarnação, no ano passado, há 2 anos atrás. E preparamos hoje o que nós vamos encontrar amanhã, além daquilo que tiver no nosso planejamento reencarnatório que precisar ser organizado. E Jesus disse o quê? A cada um segundo as suas obras. Então basta eu estudar? Basta eu saber? Basta eu ser teórica? Basta eu falar bem? Não. Nós precisamos trabalhar o quê? Sentimento, emoções. A forma como nós lidamos conosco precisa ser honesta, sincera. E a forma como a gente lida com o outro, respeitosa, tolerante, benevolente. Nós não vamos seguir o mal do outro, mas nós vamos aprender com ele sem criticar. E fazer o bem, sem olhar a quem. E sem esperar. Trabalhar e viver no bem desinteressadamente, se nós seguimos o Cristo. Então, quando nós aprendemos, nós podemos passar a outro mundo. Os planetas são o quê? São escolas, são hospitais, né? Nós estamos num planeta escola, num planeta hospital, que vai cuidando de nós. A reencarnação é aprendizado e cura. Então, já é uma bênção. A reencarnação é uma bênção. Nós temos que agradecer todos os dias pela manhã, quando a gente acorda e quando dorme também. Obrigada por mais um dia que eu tive a oportunidade de estar aqui, aprendendo, consertando, revendo, reajustando, né? Aproveitando. Então, quando a gente tem a cota de aprendizado de um mundo, podemos passar a outro. Exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Já poderia ter saído do planeta Terra e ficou por amor, para nos ajudar, né? Lembremos uma coisa, o amor cobre a multidão para nós dos erros. Então, vivenciando a lei de amor, sendo mais suave para com o outro, levando para ele toda a possibilidade de uma vida melhor que nós possamos fazer. Precisamos aprender, né? A nossa vida, nesse estudo de hoje, traz lá. A pessoa que tem uma vida tranquila, parece que nada acontece com ela.
engano e ilusão. Em algum momento ela vai se deparar com isso. Se ela não se reviu, se ela não fez esforços para ser uma pessoa melhor, mais afinada com as leis divinas, porque nós não caímos aqui de paraquedas, né? Como ainda alguns insistem em pensar, precisamos de uma vida útil. Precisamos dar bons frutos. Precisamos fazer o outro ter um dia melhor. Se ele não sorri por causa da gente, que ele não chore por causa da gente. Que nós não sejamos motivo de escândalo, motivo de desgosto, motivo de pessimismo para ninguém. Quem tem Jesus vive sempre a sorrir, vive sempre a cantar. Mesmo quando não dá. Tropeça aqui e cai acolá. Mas de novo levanta e continua a andar. Esse deve ser o nosso pensamento. Pensamento do espírita cristão. Somos imortais, espíritos imortais. O nosso corpo físico é instrumento de progresso. É o espírito quem quer, é o espírito que tem a vontade, é o espírito que é soberano. Desencarnado sofre? Sofre. Encarnado sofre, desencarnado sofre. A dor é instrumento de progresso e de tomada de consciência. Nós temos um exemplo na Revista Espírita de Paris de um desencarnado chamado o Avarento, que se apresenta junto a uma reunião, né, que eles estavam tendo lá, e esse espírito aparece, se não me engano, nem havia sido evocado, mas ele aparece pedindo para ficar próximo à lareira, porque ele sentia muito frio. O espírito, o perispírito, gente, a gente já sabe disso, não sente frio nem calor, né? Até porque desencarnou, as percepções são com o perispírito de forma integral, mas ele não é suscetível de sentir a ponto de o incomodar o frio e o calor. Mas ele fica com a lembrança das experiências que ele viveu. Nós guardamos em nós. Se nos apegamos demasiadamente ao alimento, nós vamos buscar os mesmos alimentos e sofrer pela falta deles. Se há um apego a sexo, se há um apego a compra, a consumismo, a coisas que a gente não vai, com certeza não será, não deverá ser um valor para nós, porque no plano espiritual a gente vai buscar esse tipo de vida de novo, o que vai dificultar o processo de desligamento, vai dificultar a perturbação que a gente tem que passar naturalmente, vai dificultar a nossa vida de espírito errante, aquele que tem que estudar e se preparar para novas reencarnações. Então esse espírito avarento se apresenta para eles, pedindo para ficar junto à lareira, porque ele lembrava do frio, da miséria que ele tinha se obrigado a passar. Ele tinha fortuna, mas ele se obrigou a viver na miséria porque queria juntar, né? Então ele obrigou, inclusive, os que estavam com ele a sofrerem o frio, a sofrerem as amarguras da miséria, inutilmente. A gente sabe que os dons, os empréstimos de Deus, a riqueza é uma prova e o capital deve circular. O dinheiro foi feito para levar progresso para as pessoas e não para ser acumulado sem um fim frutífero, nobre. E aí o espírito sofreu. Então ele vai sofrer desencarnado dores cruciantes, dores perturbadoras. Por quê? Porque ele tem memória. Ele vai lembrar, o espírito dele vai lembrar a forma como ele viveu, quais foram os valores, ao que ele se apegou, né? E a gente sabe que vai morrer desde que toma consciência que está vivo, né? Que a gente não é mais tão bebezinho, a gente sabe que a gente nasceu e vai morrer, ninguém sabe em que momento. No entanto, ninguém pensa nisso, ninguém quer pensar nisso, mas o espírita pensa. É porque é masoquista? Não, é porque é realista também. É porque se prepara para ter uma vida melhor. Nós estudamos para vivermos melhor hoje, já, agora. E para nós desencarnarmos da melhor maneira possível, estarmos em espírito desencarnado da melhor maneira possível e termos o suporte que nós precisamos, a amizade dos bons espíritos, porque quando a gente se esforça, eles estão junto de nós. Vendo as nossas lutas, nós angariamos amigos espirituais que se aproximam de nós. E até aqueles que vêm para nos fazer o mal, né, para despertar alguma coisa que já está em nós, porque isso eles só mexem com o que nós já temos de erro e de desacerto mesmo, eles vão ver a nossa luta. E nós vamos, como co-criadores, ajudar na evolução de tudo, de todos, porque isso é o que nós viemos fazer aqui. E nós não há injustiçados, né? Deus é soberanamente justo e bom e não há injustiçados. Então, penas são temporais. Elas duram o tempo que for preciso para um aprendizado.
A história das penas eternas ficou lá atrás. Estudemos, porque nós estamos debaixo de um instrumento de educação, de reeducação para os nossos espíritos imortais, que nos disciplina, que é a doutrina espírita. Aproveitemos esse instrumento, porque foi colocado em nossas vidas. É uma bênção. A casa espírita é aquela oficina de trabalho, de estudo, é o hospital que nos abriga. Assim como essa reencarnação é um processo de cura, a doutrina espírita está em nossas vidas como um poderoso remédio. Ele nos trazendo as instruções, nos fazendo reviver as instruções de Jesus. Então nós precisamos nos dedicar a estudo. Lembremos, reencarnação é oportunidade. E nós lembremos da contabilidade divina. A contabilidade divina é assim: a felicidade é a soma do bem que nós fizemos a nós, principalmente aos outros. E a infelicidade é o mal que nós fizemos a nós e principalmente aqueles com os quais nós convivemos, seja dentro da nossa casa, seja na casa do vizinho, seja no lugar onde moramos, seja no bairro, na cidade, no país, no planeta. Somos infelizes se nos afastamos das leis de Deus. Está no Livro dos Espíritos, está na grande orientação que nós recebemos por essa abençoada doutrina. Quem segue Jesus, ele disse: quem me segue não andará em trevas. Façamos luz. Uma pequenina luz que os espíritos já vão vir e vão potencializá-la. Como nós sabemos que os espíritos fazem conosco em todos os trabalhos onde nós participamos. Não curamos ninguém sozinhos. Nós não curamos, aliás. Quem cura é Jesus, quem cura são os bons espíritos, E para ajudar o outro, a gente precisa estar muito desejoso dessa função, desse papel, dessa postura, para que os amigos espirituais cheguem junto de nós e nos ajudem a vencer todas essas emoções, esses sentimentos que não deveriam mais fazer parte de nós, mas que infelizmente ainda estão aqui. Então, vamos fechar com as instruções, daqueles que nos amam de verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, os amigos espirituais todos, abracem a vocês, levem paz para a casa de vocês. Sem paz nós não construímos equilíbrio, não construímos saúde, não construímos coisa alguma. Que vocês possam superar as dificuldades, os obstáculos, e eu também, todos nós. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos, que são muitos. Nós já temos muita coisa para nós estudarmos, refletirmos e possamos colocá-los em prática. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Fiquemos com Ele. Paz, graças a Deus.